Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer um episódio sobre filatelia. Começa agora mais um episódio Inspiracional TV. E aí pessoal, tudo bem? Então, essa semana nas redes sociais apareceu uma notícia muito curiosa. Um selo que foi vendido na Alemanha por 1.260.000 euros. Você pode estar se questionando, mas ainda existem colecionadores de selos? A filatelia, que é a arte de colecionar selos, ainda existe? Sim. Ela existe, não como na década de 60, na década de 80, mas ela hoje funciona com dois tipos de mercados diferentes. O mercado de colecionadores habituais, que juntam selos que nós chamamos de temáticos, selecionando temas da sua preferência, como flores, transportes, futebol. Ou então existe o mercado de raridades filatélicas, que funcionam em casas de leilões como obras de arte, ou esculturas, ou pinturas. Tá bom? E o que aconteceu essa semana foi justamente isso. Um desses selos, que estão entre os 5 mais raros e caros do planeta, foi vendido num leilão na Alemanha. Que selo é esse? Por que ele custa tão caro e por que as pessoas se dignam a pagar por um pedacinho de papel 1.260.000 euros? São várias as razões, mas esse mercado de raridades filatélicas são dominadas pelo mercado e pela lei da oferta e da procura. O que significa isso? São peças raríssimas, em quantidades limitadíssimas, se não únicas, ou então que possuem defeitos, erros, que é justamente o caso desse selo, que é um selo de 9 Krauser de Baden, tá bom? Por que esse selo tem um erro? Esse selo foi produzido originalmente para ser lilás, rosa lilás mais ou menos. E o selo da série, que era o de 6, ele é de 9, tá? É que deveria ter a cor verde. Provavelmente, na hora da impressão, uma das folhas sobrou e imprimiu o selo de 9 com a cor do selo de 6. Tá bom? Isso não foi percebido a princípio, só depois com o tempo que isso foi localizado. Tanto é que só existem 2 exemplares conhecidos desse selo. Um é esse que normalmente vai para leilão e o outro está no Museu Postal de Berlim, na Alemanha. Para se ter uma ideia de como esse mercado é interessante, esse mesmo selo foi vendido num leilão em 2016 por 1 milhão de euros. O comprador segurou o selo aí durante 3 anos e agora o revendeu. Conseguiu no leilão 1.260.000 euros. O comprador é anônimo, nós não sabemos, mas foram 4 lançadores, 2 presenciais e 2 pela internet disputando essa raridade filatélica. Então é isso. O que você tem que considerar é que não adianta você achar que você vai ter um pedacinho de papel em casa, um selo antigo da época dos seus avós e que você vai ficar milionário com isso, porque isso provavelmente ou quase impossível, ou seja, não vai acontecer. Isso poderia acontecer se você tivesse um vô alemão que tivesse vivo na época que esse selo foi lançado, 1851, e que pudesse ter uma correspondência guardada lá. Ou seja, você teria que achar alguma coisa da época em que o selo circulou para que você conseguisse exemplar desse selo para poder ter uma raridade filatélica, tá bom? Mas e a filatelia? Ela continua viva? Então, na realidade, como quase todos os hobbies, ela decaiu muito, tá? Hoje as pessoas têm outros hobbies, os meios digitais, os videogames, as redes sociais mobilizam as pessoas. Antigamente, na década de 60, eu lembro bem, para mim poder me corresponder com pessoas de outros países, eu tinha os pen friends, amigos de caneta, onde nós trocávamos cartas, ou seja, nós tínhamos publicações que circulavam o mundo inteiro, eu escrevia para essas pessoas cartas físicas, colocava selos e encaminhava para vários países do mundo. E eles escreviam para mim,
Qual era o objetivo? Trocar selos. Eu mandava selos brasileiros para a Austrália, por exemplo, um amigo australiano mandava para mim e você fazia a correspondência por carta. Hoje nós temos o e-mail, né? E aí você acabava tendo esses amigos para poder se corresponder. Hoje, a filatelia ela está adstrita a um círculo muito pequeno. São pessoas de mais idade, os jovens não têm mais interesse. É curioso, por quê? Porque a filatelia ela é muito interessante. Você aprende coisas ligadas à história, às ciências, à matemática, a estudos sociais, à história do seu país. Ou seja, os selos retratam imagens que dizem respeito a fatos que acontecem no dia a dia ou coisas que são importantes para serem perpetuadas naquelas imagens. Então é importante que você tenha em mente que uma pessoa que coleciona selo hoje, ela normalmente está atrás de cultura e não de coisas que possam ter um valor econômico elevado. O que nós separamos para vocês hoje? Esse selo foi vendido por 1.260.000 euros. Ele era, até então, quando ele foi vendido por 1 milhão de euros, o quarto selo mais caro do mundo. Hoje ele passou a ser o terceiro. E nós vamos comentar quais são esses 5 selos e por que eles são tão raros e tão caros. Número 5, Jenny invertido. É um selo que foi emitido nos Estados Unidos em 1918 e esse selo ele traz a imagem de um avião que é o Curtiss JN-4. O apelido desse avião, quando houve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, era Jenny, por isso ficou o apelido de Jenny invertido. E por que invertido? Porque na impressão desse selo, o selo teve a moldura impressa e fez com que o avião ficasse de ponta cabeça. Quase 70% da produção do selo teve esse erro. O correio norte-americano tentou recolher tudo, mas escapou uma folha. Não se sabe como, uma folha escapou do controle e começou a circular. William Roby comprou essa folha e vendeu para Eugene Klein por $15.000 em 1918. Ele queria se livrar daquilo, por quê? Porque os correios norte-americanos estavam correndo atrás daquilo para evitar que aquilo se espalhasse. Eugene comprou aquilo por $15.000 de Robin e vendeu para Edward Green por $20.000. Edward Green pegou e dividiu a folha inteira de 100 selos em blocos de selos individuais e virou peças isoladas e aquilo caiu no esquecimento até que depois de um determinado tempo começou a aparecer nos leilões novamente. Quanto custa esse selo hoje? Um exemplar do Jenny invertido custa $750.000. Se você tiver uma quadra, que são 4 selos juntos do Jenny invertido, ela pode custar até $2.700.000. Se ela tiver num canto de folha com a margem separada, ele pode passar de $3 milhões, 4 exemplares desses selos num leilão que você possa ver por aí. Em 2005, uma quadra isolada do Jenny invertido foi vendido justamente por $2.700.000. Então nós vamos considerar como quinto lugar o selo individualizado que custa em média $750.000. É o quinto selo mais caro do mundo. Número 4. Os selos da Ilha de Maurícios. São os primeiros selos que circularam na ilha em 1847. Só existem conhecido 26 cópias desses selos. Tanto faz se é o de 1 ou 2 pennies, que são os valores que foram emitidos esses selos. 1 milhão de euros é o valor que vale cada um desses selos individualmente. São poucos exemplares, são 26, mas são selos raros por quê? Além de terem sido os primeiros, foram a primeira colônia britânica a emitir selo. Então isso tornou essas peças muito raras porque havia uma dificuldade muito grande de circular correspondências com essas pequenas ilhas que eram compostas da comunidade britânica na década de 1800, ou seja, são poucos os selos conhecidos, 26 somente. Ele não tem nenhuma peculiaridade, ele não tem nenhum erro, ele só é raro por quê? Lei da oferta e da procura. Muita gente quer e poucos colecionadores têm condições de adquirir uma das 26 peças que existem no mundo hoje. Número 3. O Baden
Nine Krauser. É justamente o selo que circulou aí pela internet e que causou aí essa movimentação das redes sociais, levantando novamente a questão para a filatelia. Ele era o quarto, porque ele tinha sido vendido por cerca de 1 milhão de euros no leilão anterior, e agora ele ultrapassou os selos de Maurício, que valem cerca de 1 milhão de euros, porque atingiu a marca de 1.260.000 euros. Como eu já expliquei, o que ele tem de diferente, ele era para ser rosa-lilás, e ele está impresso em verde. Só existem, como eu falei, 2 exemplares. Um é o que tem circulado nos leilões e está na mão de colecionadores particulares. O outro está no Museu Postal Alemão, em Berlim. Ou seja, só tem um exemplar, porque aquele do Museu Postal vai permanecer lá para sempre. E por isso, esse preço tão elevado. Como eu falei, são colecionadores excêntricos. Assim como o cara compra uma obra de arte, ele compra uma escultura, ele compra um quadro, ele quer comprar uma peça única. Ele compra um selo. No caso, esse selo que se tornou aí o terceiro selo mais caro que se tem conhecimento de vendas em leilões atuais. Número 2, Träsklin Yellow. Esse selo foi emitido na Suécia. Por que ele é tão caro? Além de ter sido emitido em 1855, quando os primeiros selos foram emitidos no mundo, nessa década aí praticamente, ele também teve um erro. Era para ele ser verde. E ele também teve o erro de impressão e ficou amarelo. Não se tem conhecimento de nenhum outro exemplar que seja amarelo. E por isso, esse selo tem um valor superior a 2.100.000 euros. Foi o valor obtido no último leilão. Como só se tem um exemplar conhecido, esse selo é o nosso número 2 nos selos mais caros do mundo. Número 1, o selo da Guiana Britânica de 1 cent. Ele é chamado de 1 cent magenta, por causa da cor dele, que é vermelha, né? Ele é o selo mais raro e mais valorizado no mundo, por alguns motivos que são plenamente justificáveis. Em 1856, atrasou a remessa de selos que iriam da Inglaterra para a Guiana Britânica. E o agente postal do local precisava postar carta porque as pessoas estavam comparecendo lá para poder mandar as cartas para outros lugares. O que ele fez? Ele produziu mecanicamente, artesanalmente, alguns exemplares de selo. Ele criou uma imagem, ele criou o valor, ele rubricou para dar validade para aquele selo que era ele que estava emitindo, né? E o Correio Britânico aceitou aquilo como válido. O problema é que naquela época, em 1856, as pessoas não estavam preocupadas em colecionar selos. Então só se conhece um exemplar desse selo no mundo. Esse selo foi vendido no último leilão por 9 milhões de euros. Pasmem, mas é isso mesmo. 9 milhões de euros. A mesma coisa que você poderia falar, olha, o cara comprou uma obra de arte e pagou 9 milhões de euros. Ele comprou uma escultura, pagou 9 milhões de euros. Ele comprou um selo, pagou 9 milhões de euros. Esse selo só tem um conhecido. E por conta dessa importância histórica do porquê ele foi emitido e a raridade dele, é que ele atingiu esse valor tão alto. Não se tem conhecimento de nenhum outro exemplar. Existem histórias de outros selos, e a gente pode voltar ao assunto futuramente, de pessoas que já cometeram crimes por causa de coleções, que já cometeram assaltos por causa de coleções, tudo para tentar obter selos que os colecionadores que tinham não queriam vender. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido interessante e esclarecedor do porquê que essa semana apareceu essa notícia aí de um selo sendo vendido por 1.260.000 euros. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e dar o seu curtir, que é muito importante pra gente. Muito obrigado e até a próxima.